Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que tenham tido uma boa semana. Nós aqui vamos dar continuidade ao nosso curso, o estudo da mediunidade, continuando o nosso programa 2, módulo 2, que tem falado, e nós estamos falando durante esse módulo, dos mecanismos da mediunidade. Ok, pessoal? Dando prosseguidade ao módulo 2, não é? Do programa 2, óbvio, hoje nós vamos falar o tema 4, que é o transe mediúnico. Então, nós vamos tentar falar um pouco sobre o transe mediúnico. E o que é o transe mediúnico? O transe mediúnico ele é um estado de alteração da nossa consciência quando nós estamos praticando a mediunidade. Quer dizer, quando estamos dando passividade, não é isso? 1. Conceito de transe mediúnico. A palavra transe, etimologicamente, ou originalmente, ela tem por significado crise ou momento crítico na nossa vida, tá bom? Então nós podemos dizer que o transe ele é um estado de baixa tensão psíquica nossa, né? Onde o nosso campo de consciência ele vai se estreitando, então a nossa consciência se estreita e se separa, se dissocia, ok? No transe, na realidade, ocorre um mergulho no nosso inconsciente. E esse mergulho pode ser por ação própria nossa, não é? Nós estamos ali buscando, não é? Através de meditação ou outras técnicas, esse mergulho, ou por uma ação externa, não é? De alguém para que nós entremos nesse transe. Então, o transe ele é um estado especial em que nós ficamos entre a vigília, que é quando nós estamos acordados, e o sono, não é? E nesse momento, as portas do nosso inconsciente elas se abrem, não é? No transe, para nós termos uma ideia melhor, Jaime Servino, no livro Além do Inconsciente, ele nos ensina que existem fatos psíquicos que ocorrem automaticamente. O espírito participa deles de modo passivo, baixa tensão psíquica. Os instintos, os hábitos e as próprias emoções são dessa ordem. Outros exigem participação ativa, alta tensão, tais as operações intelectuais, a vontade e a atividade criadora. O decréscimo da tensão mental, a passividade, é o caminho do transe, o que equivale a dizer dos domínios do inconsciente. O homem de intelecto funciona em regime de alta tensão psíquica. O inspirado busca a passividade que lhe amplia a percepção anímica. Entendemos por dissociação o automatismo, o fato de uma área mais ou menos extensa do cérebro agir desvinculada da consciência normal, estado de vigília. Ainda no mesmo sentido, explicando o transe, não é? O psiquiatra espírita Jorge Andréa, ele fala sobre o transe, mas a ação externa que provoca o transe. Então ele vai explicar-nos que o transe que mais nos chama a atenção, por ser absolutamente fisiológico, sem matizes de anormalidade em sua conceituação central, é aquele de característica mediúnica. É o transe que se revela pela presença de uma entidade espiritual, buscando o medianeiro, a fim de transmitir a sua mensagem. De um lado o espírito, do outro o sensível ou médium, isto é, o receptor das ideias do espírito atuante. Contudo, nós não devemos confundir o sono com o transe. São coisas diferentes. Para ficar mais claro, nós vamos trazer do livro No Invisível, de Leon Denis, os ensinamentos, as orientações dele, que são: o sono é um estado fisiológico onde não há vigilância, com desaceleração do metabolismo, relaxamento muscular, redução da atividade sensorial, suspensão das experiências conscientes e caracterizado pelo sono. Ele falou do sono. Quanto ao transe, Denis revela que o transe mediúnico ou anímico, emancipação da alma, se assemelha ao sono,
sendo um grau de sono magnético, que permite ao perispírito se desprender do corpo carnal, e a alma vive momentaneamente sua vida livre e independente. É importante nós lembrarmos sempre que no transe mediúnico não há supressão total da vigilância. Às vezes a pessoa tem receio de ser médium, que eu não sei o que está acontecendo, não é? O espírito toma conta de mim, eu não sei o que eu faço, eu vou subir na... Não, tem sempre a vigilância, certo? Do espírito do médium. Ela pode estar assim, reduzida essa vigilância, mas vamos sempre lembrar que o perispírito ele permanece sempre ligado ao corpo pelo cordão fluídico, não é? Pelo cordão prateado, como alguns denominam. Esse cordão só é rompido quando há desencarne. Então, quando nós estamos encarnados, como médiums, não é? Por mais que a gente entenda e acha que está sendo ali totalmente mecânica ou inconsciente a passividade, não. O espírito está ligado ao corpo e o corpo é dele. Quem manda é ele, a casa é dele, tá bom? Então, também durante a passividade, é comum ocorrer, né, aumento ou redução do nosso metabolismo corporal. Taquicardia, sudorese, né, uma série de efeitos que o médium recebe. Com isso, quando o médium está sob essas condições, os benfeitores espirituais, né, eles pegam e aplicam energias nos médiums, né, que estão dando passividade, energias irradiantes, que são energias magnético-espirituais. E de onde eles pegam essas energias? Bom, são energias próprias desses irmãos benfeitores ou dos encarnados do grupo, não é? Dos trabalhadores do grupo, que estão ali em oração, que seriam os sustentadores, não é? Que estão ali doando essa energia. Com essa energia, o que vai acontecer? Aplicada no médium, eles vão preservar o veículo somático, que é o corpo físico do próprio médium, para que volte a quê? A ter equilíbrio, né? E continuar trabalhando na reunião, tá bom? 2. Graus do transe mediúnico. O transe, transe mediúnico, ele pode ser superficial ou mesmo profundo, né? Entre o superficial e o profundo, nós temos uma gama muito grande de transes parciais. Então, não é absoluto. Ou está em transe superficial ou está em transe profundo. Não. O médium pode estar em transe parcial. Transe superficial. Não há amnésia, pois o médium se recorda de todos os acontecimentos ocorridos durante a passividade. No médium principiante, gera dúvida se ele permaneceu em transe. Com a prática e a educação da faculdade mediúnica, aprende a distinguir o seu pensamento do pensamento comunicante desencarnado. No médium intuitivo, o transe é sempre superficial, não se observando alteração fisionômica ou passividade acentuada, pois ele recebe o pensamento do espírito comunicante e o transmite. Transe profundo. Há amnésia lacunar. A mensagem e os acontecimentos raramente chegam à consciência do médium, e quando chegam, são fragmentos. Mesmo em transe muito profundo, transe inconsciente ou sonambúlico, o médium nunca perde totalmente a ligação com a sua consciência. Nesses transes, o médium entra em um estado de maior passividade, isto é, de maior receptividade. Sobre isso, Allan Kardec, no livro dos médiuns, né? Sobre o transe, ele nos explica que médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até mesmo fora do alcance de sua inteligência. Embora se ache perfeitamente acordado e em estado normal de transe, raramente se lembra do que diz. Como eu falei, entre o transe superficial e o transe profundo, nós temos uma infinidade de gradações, né? E essas gradações são o quê?
Transespaciais. São as gradações no estado de rebaixamento psíquico. Os médiuns recordam alguns acontecimentos ou trechos da mensagem transmitida pelo comunicante espiritual, como o conteúdo da mensagem imediatamente após a transmissão, esquecendo-se dela, porém, com o passar do tempo. 3. Etapas do transe mediúnico. Bom, as etapas para que a pessoa entre em transe mediúnico, em resumo, né, segundo a codificação, elas são duas. A indução ao transe mediúnico. Então, é a própria indução para entrar num transe mediúnico. Então, nos momentos iniciais da passividade, quando o médium está ali em oração, concentrado, ele é envolvido pelos fluidos do espírito que vai se comunicar. Tá? E isso permite que o quê? Permite que o médium passe a perceber, na forma de sensações, né? Por sensações boas ou ruins, a situação espiritual daquele desencarnado que está se aproximando, né? Que está envolvendo com seus fluidos. Então, se os fluidos forem salutares, o médium vai sentir sensações boas. Se for um irmão ligado ainda a ódio e vingança, o médium vai sentir sensações ruins. Não é? Tranquilo isso. Esses fluidos, eles vão entorpecendo o médium e agem diretamente no perispírito do médium. E posteriormente, e simultaneamente, ao mesmo tempo, no córtex cerebral nosso, né? E nos nossos lobos neurológicos frontais. Errou! Errou! Com isso, o médium vai entrando, né, na relação de perispírito a perispírito, né, com o desencarnado. No transe, o perispírito do médium, ele se afasta, né, do corpo somático. Ele se afasta um tanto. Se o transe for superficial, ele vai se afastar um pouco, de 10 a 20 centímetros. Se o transe for profundo, não é? Então, o que vai acontecer? Ele vai se afastar muito mais, tá bom? Então, depende desse afastamento sendo maior ou menor, não é? Esse distanciamento do corpo, o transe vai ser superficial ou mais profundo, tá? Quando o transe é profundo, o que acontece? O médium ele passa a viver nos dois planos da vida, né? Então, ele está lá no plano espiritual, fazendo a viagem astral, podendo se afastar do plano físico, tá bom? Então, quando ele tem essa consciência, esse preparo, esse estudo. E depende dele. Às vezes, a espiritualidade faz, né, esse transe profundo, esse desdobramento maior e leva o médium para aprendizagens, não é? Para conhecer outros lugares, enquanto ele está dando passividade para um irmão lá na reunião mediúnica. Tá? Entretanto, né, esse afastamento tem que ter toda uma condicionante ali na reunião, que são os fatores ambientais do grupo ali, né, que induzem ao transe, como, por exemplo, Quanto ao ambiente físico, local da reunião tranquilo, silencioso, limpo, agradável, luminosidade indireta, música suave, não é obrigatória, e conversação digna. Quanto às emanações fluídicas, energias irradiantes da prece, das irradiações mentais dos encarnados com as energias dos benfeitores do plano espiritual, saturam o ambiente, afetando a mente do médium, induzindo ao transe. Quanto à concentração mental, atendidas as duas condições anteriores, o médium entra no estado de concentração mental, rebaixando a tensão psíquica como que desligado do ambiente físico. como todos nós sabemos, além dessas que foram ditas, existem outras formas de indução de transe mediúnico, as quais não são utilizadas, né, na casa espírita. Tá? Como, por exemplo, Jaime Servino, no livro Além do Inconsciente, novamente, que ele já foi citado antes, né, ele lembra que nos cultos afro-brasileiros prevalecem estímulos mais fortes, os atabaques, os pontos cantados, sempre ritmados e monótonos,
que terminam por suscitar a onda inibitória cortical. Trata-se, evidentemente, de uma técnica menos requintada. A metodologia kardeciana vale-se de recursos verbais ou psicológicos. Dirige-se antes aos lobos frontais. Bom, então nós vimos o A, que era a indução ao transe. O B é o transe propriamente dito, não é? Então a pessoa ali, o médium, já está no transe. Quando a pessoa está no transe, nós temos 3 momentos distintos, diferenciados, né? Nas seguintes condições. Sintonia mental. O médium capta ideias e sentimentos do espírito comunicante, que chegam em fluxo contínuo à sua mente. Capta igualmente intenções, emoções, estado psicológico e outras características da personalidade da entidade. O médium pode ter noção do que acontece ao seu redor, no grupo mediúnico, se o seu transe é superficial ou parcial, ainda que se mantenha ligado à presença e à comunicação do espírito. Acesso à memória do médium. Para melhorar a transmissão de suas ideias, o espírito pode acessar a memória do médium. A. Pelo espírito comunicante, com permissão do médium, como nas passividades de espíritos esclarecidos. B. Pelo espírito necessitado de auxílio, com a permissão do médium e dos mentores espirituais. Em ambos os casos, o médium deve estar em transe profundo. Manifestação mediúnica da entidade comunicante. É o momento em que o médium concorda efetivamente com a comunicação do espírito, transmitindo suas ideias e os seus sentimentos. Sempre é importante termos em mente que, durante a passividade, não é? Os perispíritos, tanto do médium como do espírito comunicante, eles permanecem unidos, tá? Facilitando a ligação mental entre ambos, como eu já venho dito. Então, o que um sente, o outro sente. O que um pensa, o outro pensa, não é? Lembram-se do circuito fechado da aula anterior? É isso. Então, percebe-se essa união, né, perispiritual tão restritinha, né, tão redondinha, mais nas manifestações de psicofonia, quando o médium está dando passividade pela psicofonia. A ponto que é tão unido os perispíritos que as pessoas acham, acreditam, muitas pessoas, né, que há uma incorporação, equivocadamente isso. Né? As pessoas acham que o espírito comunicante está substituindo ali o espírito do médium, está dentro do corpo dele. Isso é totalmente errado. Tá? É uma ligação perispiritual. Quanto a isso, Hermínio Carvalho de Miranda, né, no livro Diversidade dos Carismas, que eu gostaria que muitos lessem, é um livro muito bom, excelente, né? Ele revela que a ligação do espírito manifestante com o médium se dá por uma espécie de acoplamento dos respectivos perispíritos na faixa da aura, onde em parte se interpenetram. Daí a impropriedade do termo incorporação. O espírito desencarnado não entra, com seu perispírito, no corpo do médium. O que ocorre, portanto, é a ligação entre ambos pelos terminais do perispírito de cada um, como um plugue de eletricidade se liga numa tomada. É por esse acoplamento que o médium cede espaço para que o manifestante tenha acesso aos seus comandos mentais, cerebrais, e dessa forma possa movimentar-lhe os instrumentos necessários à fala, ao gesto, à expressão de suas emoções e ideias. Por fim, pessoal, tem que ficar bem claro e evidente para todos vocês, para todos nós, né, que a passividade sempre se dá de perispírito a perispírito. Os perispíritos se ligam, tá? Se comunicam um com o outro. Não há incorporação. E começarmos a trabalharmos o nosso vocabulário espírita para tirarmos essa palavra, tá, das nossas conversações e das nossas relações. Não é? Vamos usar sempre passividade. Muito obrigado a todos.
Tenham aí uma boa semana novamente. Fiquem todos com Deus e vamos continuar sempre lembrando: sem caridade não há salvação.